Você nunca deve considerar o valor de mercado quando você for fazer uma análise para arrematar imóveis em leilão. A maioria das pessoas faz exatamente isso, análise de mercado considerando o valor de mercado do imóvel. O que seria o valor de mercado? É aquele valor que você verifica quando você faz uma triagem pela internet. Então, por exemplo, você está vendo um imóvel, um apartamento em leilão, aí você vai na internet, faz uma triagem para saber qual é a média de valor de mercado daquele imóvel, para saber até onde você vai poder lançar. E quando a pessoa liga para um corretor, para uma imobiliária, faz a mesma coisa. Quanto vale o apartamento tal ou a casa tal? Qual que é o valor de mercado desse imóvel? Então, a maioria das pessoas que compram imóveis em leilão, que dão lance, quando vão fazer a análise de mercado do imóvel, considera o valor de mercado, mas não é o correto. Eu vou te dar uma dica aqui do que a gente faz aqui na Leilões Investimentos e eu recomendo fortemente que você faça isso também. Ao invés de você considerar o valor de mercado, aquele valor que as pessoas colocam para venda, então isso não quer dizer que vai vender. Isso é o valor de mercado porque está todo mundo ali, né, dentro daquela região colocando aquele valor por metro quadrado, se for uma casa, um terreno, por exemplo, ou se for um apartamento, é a média que está sendo vendida lá naquele prédio ou nas proximidades. Porém, isso não vai garantir que você venda o imóvel com velocidade. Então, o que eu recomendo para você? Considere o valor de liquidez do imóvel e não o valor de mercado. O que é o valor de liquidez? É o valor que o imóvel vende mais rápido. Então, por exemplo, você não vai fazer essa pesquisa na internet. E você vai ligar para um corretor, vai ligar para uma imobiliária para avaliar um imóvel e você vai perguntar. Você faz as duas perguntas. Qual é o valor desse imóvel? Qual é o valor de mercado desse imóvel? Então a pessoa, por exemplo, fala, o valor de mercado desse imóvel é 200 mil reais. Então vamos supor que é um imóvel que você está querendo comprar por 100 mil reais, arrematar ele em leilão por 100 mil reais. Aí você então vai fazer análise de mercado, liga lá para o corretor, para a imobiliária. Qual é o valor de mercado, né, do imóvel tal? A pessoa vai dizer, vamos supor que ela fala 200 mil reais. Esse é o valor de mercado. Né? Agora, o que você tem que perguntar? Ok, legal. Qual é o valor de liquidez desse imóvel para 6 meses? Qual é o valor de liquidez desse imóvel para 3 meses? Para vender em 3 meses ou para vender em 6 meses. Aqui na Leilões Investimentos, a gente sempre considera o prazo de 6 meses para venda, até 6 meses. Então a pergunta é, qual é o valor de liquidez desse imóvel, o valor que vende para vender esse imóvel num prazo máximo aí de 6 meses. Aí ele vai falar, para agilizar a venda, então uns 180 mil reais você tem uma boa liquidez, vende rápido. Geralmente eles falam isso. Por X valor vende rápido. O que é vender rápido? Em quanto tempo? Você tem que saber o tempo, né? Porque isso depende do retorno do seu capital e é onde você vai lucrar. Então, ainda que você tenha arrematado o imóvel, por exemplo, por 100 mil reais, aí você, o valor de mercado é 200 mil, você vai considerar o valor de liquidez, porque se você pagou bem na compra do imóvel, você tem que fazer isso, você tem que vender pelo valor de liquidez para agilizar o retorno do seu capital. Isso aqui vai valorizar, então é melhor você reduzir um pouco a margem de lucro para vender mais rápido, para rodar o seu capital mais vezes. Essa é a melhor forma de você fazer crescer o seu capital com maior velocidade. Então, você vai considerar o valor de liquidez. Toma um cuidado. Dá uma dica aqui para você. Também tem muitos corretores que colocam um valor de liquidez que na verdade é totalmente irreal. Está muito abaixo do valor de liquidez. Por quê? Porque ele está precisando de dinheiro e quer vender muito rápido. Então ele não está pensando em você. Ele está pensando nele, na corretagem que ele vai ganhar. Isso não são todos não, tá? Estou dizendo alguns corretores. Então você tem que ter o bom senso também, ou seja, quando tem aí uma média de, vamos supor, 10%, 15% em relação ao preço, ao valor de mercado do imóvel, ok, então o valor de liquidez vai ficar 10, 15% abaixo, em média, tá? Em média. Então é importante que você tenha o valor de liquidez, tá? E que você considere o valor de liquidez na sua planilha
de custos, né, e lucro líquido. Você não vai entrar no leilão sem uma planilha de previsão de custos e lucro líquido ao final, senão seria um tiro no escuro, ok? Se você não tiver isso, tem dentro lá do método Análise Pro, você tem a planilha lá para saber. Então, dentro da planilha, o valor que você de venda do imóvel que você vai considerar é o valor de liquidez, não é o valor de mercado, ok? Porque tem valor de mercado que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para vender. Então, é o valor que se pede, não é o valor que se vende, ok? Então, cuidado com isso. O valor que se vende é o valor de liquidez dentro do prazo que você está planejando, projetando vender, para o retorno do seu capital. Isso é muito importante. Eu ensino isso em detalhes dentro do método Análise Pro. Se você quer entender como comprar imóveis em leilão, fazer análise de mercado, né, fazer a análise da documentação e arrematar imóveis com total segurança e lucro, como a gente faz aqui na Leilões Investimentos, eu recomendo então que você dê uma olhada aí no método Análise Pro. Vai ter algum botão aqui nesse vídeo, nessa página aqui, que vai te encaminhar para explicar como como funciona o método Análise Pro, ok? Recomendo fortemente. Se você ainda não me acompanha aqui na internet, nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, e tem interesse nesse tema, eu recomendo também. Já assina o canal, né? Clica lá para você me seguir no Instagram, porque aí você vai ter acesso a novos vídeos e dicas que vão fazer toda a diferença para você. Se você é advogado, também tem aí um treinamento para advogados. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp e a gente conversa mais, ok? Então, de vez em quando, talvez nem toda semana, mas geralmente toda semana, mas nem sempre, eu tenho uma dica legal aqui para te passar no canal, ok? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.